Sexta-feira nós temos o nosso grupo pequeno, onde nós nos reunimos, nós nos encontramos, nós compartilhamos da palavra de Deus, onde o nosso objetivo é estar mais perto uns dos outros, para que nós possamos cuidar de mais perto um dos outros. Tem sido uma bênção, tem sido algo, Deus tem feito coisa maravilhosa. Sexta-feira nós tivemos na casa do Johan, foi um tempo de aprendizado, de crescimento, de fortalecimento espiritual, foi um tempo muito bom. Eu espero que você possa estar conosco. Eu sei que a nossa vida aqui é corrida, às vezes chega tarde, mas faz um esforcinho, porque vai valer a pena, em nome de Jesus, às 8 da noite, tá bom, querido? Às vezes eu não estou incentivando você a chegar atrasado, mas às vezes se chegar 15 minutos atrasado, mas você ainda consegue pegar ainda a ministração, a oração. É um tempo muito bom, muito gostoso. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos compartilhar da palavra de Deus? Onde que está o negocinho? Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos numa série de mensagens, na verdade de 3 mensagens. Nós estamos falando sobre a simplicidade do Cristo de Jesus. A religião, na maioria das vezes, ela, ao invés de facilitar, tem dificultado muitas vezes, não é? A vida das pessoas. A religião, nós falamos sobre isso, que ela foi criada para religar o homem a Deus, mas na maioria das vezes tem afastado as pessoas de Deus. O Lucas falou uma coisa na sexta-feira que entristece muito o nosso coração, que ele corta cabelo, e às vezes ele vai cortar cabelo das pessoas, e de cada 10 pessoas, 8 já passaram por uma igreja evangélica, né, e estão machucadas com a igreja. Isso é muito triste. De cada 10 pessoas, 8 estão machucadas. Por quê? Porque a religião faz isso com as pessoas. Quando a pessoa se torna um religioso, ela se torna alguém que não sabe lidar com litígio, ela não sabe lidar quando alguém discorda da sua verdade, que a verdade às vezes é só dela. E aí aonde surge os litígios, as dificuldades, aonde as pessoas muitas vezes se tornam uma rocha, e muitas vezes não é uma rocha, um pedaço de pedra. Quando a gente usa a expressão, as pessoas estão com pedra na mão, às vezes não é literalmente com uma pedra, às vezes é com uma palavra que a gente pode ferir um irmão, a gente pode machucar o próximo, a gente pode tirar alguém da igreja, a gente pode afastar alguém de Deus, empurrar alguém que às vezes está machucado, porque às vezes se equivocou, ou pecou, ou fez algo que não era para ter feito, e aí a igreja, ao invés de cuidar, de tratar, de acolher, de levantar o caído, de passar o azeite e o bálsamo sobre as feridas, acaba derrubando ainda mais as pessoas. Isso é um fato, é uma realidade muito triste que nós temos vivido nesse tempo que nós chamamos de hoje. E nós falamos que a proposta de Jesus é tornar a nossa vida leve. A proposta de Jesus não é que o cristianismo, o evangelho seja um peso para mim, para você, para nós. Mas a proposta de Jesus é essa, tornar a nossa vida leve. Jesus disse: venham a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Essa é a proposta de Jesus. Que nós chegamos aqui cansados, exauridos, sem forças, desanimados, mas através do evangelho, através do poder do Espírito Santo, nós sejamos reanimados, levantados, reerguidos, para viver uma vida cheia de entusiasmo, uma vida cheia de vida. Mas na maioria das vezes não é isso que o evangelho faz. Ou melhor dizer, a religião faz. Porque o evangelho é novidade de vida. O evangelho é poder de Deus. O evangelho, quando é pregado a nós, é para nos reerguer, para nos resgatar, para trazer de volta para o amor e para a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui reunidos como
a comunidade para machucar uns aos outros, para apontar o dedo, com pedras nas mãos, para dizer você fez isso, você errou. Não. O nosso propósito como cristão, como igreja, como discípulos de Cristo, do Deus vivo, é resgatar, levantar o caído, sarar o machucado, é ser agente de bênção na vida daquele que necessita da bênção, é ser uma ponte que acaba com a força do rio, é ser alguém que vai fazer a diferença num contexto tão difícil, tão complicado que nós estamos inseridos. Nós falamos, tomem sobre si, Jesus dizendo, né? Tomem sobre si, aprendam de mim, pois eu sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo da religião é pesado, mas Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Falamos sobre isso detidamente na primeira mensagem. Na segunda mensagem nós usamos o texto base de João no capítulo 8. E lá no capítulo 8 a gente falou sobre aquela mulher adúltera que havia sido pega em flagrante na prostituição. Possivelmente aquela mulher era uma mulher do sexo, da profissional do sexo. E os religiosos daquela época a pegaram e levaram até Jesus, porque eles queriam pegar Jesus de surpresa, porque Jesus ensinava a graça, o favor imerecido, mas a lei dizia apedreja. E aí levaram até Jesus, e agora vamos ver o que Jesus vai fazer. Como quem diz assim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Como que é a frase? É mais ou menos isso? Então eles tentaram pegar Jesus de surpresa, mas Jesus brilhantemente, Jesus estava escrevendo no chão, e Jesus olhando para aqueles religiosos, esperando a reação dele, o que ele ia falar. Jesus disse assim, aquele que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra, vai. E a Bíblia diz que Jesus continuou escrevendo, e um a um foram se retirando. E aí quando Jesus olha para aquela mulher, ela estava sozinha, Jesus disse para ela, onde estão os seus acusadores? Não te acusaram, nem eu. E aí diz a palavra de Deus que Jesus disse assim para ela, vai e não peques mais. Como quem diz assim, não seja burra, não cometa o mesmo equívoco. Não faça isso mais vezes, porque você pode ser morta, apedrejada. E aí a gente extraiu do texto da nossa reflexão que o tema central desse capítulo 8 é a autoanálise que nós devemos fazer de nós mesmos. Por que quando Jesus disse para os discípulos, para os religiosos da época, disse, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra? Porque na terra não há um justo sequer, todos nós somos pecadores. E quando Jesus disse para eles isso, eles possivelmente analisaram a vida deles e perceberam que eles também eram pecadores. Por isso eles resolveram sair um a um. E nós falamos, baseado nesse, que apesar da religiosidade, ainda havia neles traços de humanidade. Porque alguém que quer apedrejar o outro, matar o outro a pedrada, deixou de ser humano. É ou não é? Alguém que tem coragem de tirar a vida do outro na pedrada, deixou de ser humano. Mas a despeito da religiosidade que havia naqueles homens, ainda havia traço de humanidade neles. E a gente conversou sobre a intolerância religiosa. Nós nos conversamos sobre no que os cristãos, né, que se dizem cristãos, estão se tornando, né? As pessoas estão se tornando inumanas. Só você abrir o Facebook, você vai ver quanto crente jogando pedra, quanto crente que fala de Deus, acusando o outro, sendo juiz, né? Tá cheio disso. E quando Deus libera uma palavra como essa para a nossa vida, Deus está direcionando o que nós não devemos ser. Amém por isso?
Nós devemos ser facilitadores, agente de vida, agente de bênção, agente de paz, não de morte. Falamos que quem persegue não são os cristãos. A Bíblia diz que nós seremos perseguidos. Mas a realidade hoje é que os cristãos perseguem. Os cristãos apedrejam, os cristãos matam. Religião, pura religião. Que Deus nos livre dela em nome de Jesus. Aí eu quero caminhar um pouquinho mais com vocês hoje e falar sobre discussões inúteis. Discussões inúteis, eu estou fora. Diga assim, discussões inúteis, eu estou fora. Você está fora mesmo, amém? Porque não leva a nada. A palavra de Deus diz, o texto de 2 Timóteo, o texto que nós vamos trabalhar nesses próximos minutos. Capítulo 2, versículo 15, diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Lá no versículo 16 está escrito assim: evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para impiedade. O que é que o texto está dizendo? Para mim e para você, evitar conversas fiadas, evitar discussões, principalmente a despeito de religião, que não vai levar a nada. Porque muitas vezes as pessoas perdem tempo com muitas picuinhas, com coisas inúteis, ao invés de estender as mãos para um necessitado, às vezes de fazer um favor para alguém. Fica perdendo tempo com picuinha, com coisa que não vai levar a nada. O ensino deles alastra-se como câncer. Olha só como que é séria a palavra de Deus. Entre eles estão Himeneu e Fileto, que eram duas pessoas que faziam esse tipo de conversa. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e ensinam alguns a se perverter da fé. Quanta gente, amados, que você conhece, que se apostatou. Quando a gente diz apostatou, é alguém que se esfriou da fé, porque deu ouvidos para conversa fiada. Porque você precisa saber de uma coisa, que a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas o oposto também é uma verdade, porque eu posso perder a minha fé se eu dar ouvidos a quem eu não devo dar. Se eu dar ouvidos a conversa que não vão me edificar. E muitas vezes essas conversas, elas vão entrando, e normalmente vem de gente religiosa. Ela vai entrando sutilmente, o nosso coração vai sendo tomado, porque tudo na nossa vida é processual. Nada acontece da noite para o dia e nada acaba da noite para o dia. É um processo que vai se instaurando na nossa vida, na nossa história. E quando você vê alguém caído, não foi do dia para a noite. Quando você vê alguém que teve sucesso, teve êxito em qualquer área da sua vida, não foi do dia para a noite. É aquela história que o pessoal diz, né? Que time você jogou? Quando a pessoa já quer chegar chegando. Não é do dia para a noite, irmãos. Nada acontece na nossa história, tanto para o mal, tanto para o bem, de repente. É processual. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, com o que entra no nosso ouvido. Eu posso pegar qualquer pessoa aqui, e se eu pegar, por exemplo, qualquer pessoa, qualquer um de vocês, e eu falar assim: olha, fulano de tal, é assim, é assado. Se eu falar para alguém, a pessoa já vai entrar aqui no outro culto, olhando de travessado para o pulmão. Porque foi uma semente, que às vezes nem era verdade. A gente vai distorcendo uma verdade. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente fala, com o que entra.
Por isso a palavra de Deus já alertou que o que faz mal não é o que entra, mas é o que sai da nossa boca. Portanto, queridos, nós precisamos tomar cuidado com discussões inúteis. Eu estou fora, eu não perco tempo. E eu espero que você também não perca tempo com coisa fiada. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussão. Tem gente que discute. Tem gente que tem briga. Por causa de coisas inúteis. De coisas que não vale a pena. Não seja você esse, em nome de Jesus. Amém, querido? A discussão é inútil se for para responder aos críticos. Diga vocês para mim, vocês que têm mais tempo de igreja. O crente é crítico ou não? Sim ou não? Hã? É crente, é crítico? Não dê ouvido para eles. Não dê ouvido para que eles falam. A gente falou semana passada que os crentes perseguem e muitas vezes nós somos perseguidos porque são críticos. Eles vão criticar, eles vão falar coisa que não deve, né? A verdade, eles conhecem a verdade, mas pela metade. E aí começam a ser críticos, criticar. Critica a igreja, critica o pastor, critica o irmão, critica tudo. Não seja crítico em nome de Jesus. Evite discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade, são fúteis. Palavra de Deus. É eu que estou falando isso? Não, é a palavra de Deus. Tito, capítulo 3, versículo 9. A discussão é inútil se for fora para sair em sua própria, se for para sair em sua própria defesa. Ou para sair a defesa de Deus. E a pergunta que eu faço para vocês, será que Deus precisa de advogado? Às vezes eu fico vendo as pessoas que nem aquela mulher que queimou a Bíblia. Como que ela chama? Quem sabe o nome dela? Hã? Você não sabe não, gente? Como? Nome esquisito, como que é? Joyce Meyer? Não, queimou a Bíblia. Essa aí é a pastora, essa aí é benção. Ela queimou a Bíblia, uma folha da Bíblia lá. E aí eu vejo pastores perdendo tempo, falando que ela vai para o inferno. Não é nem papel nosso fazer isso, nosso papel é levar a gente para o céu, não é mandar para o inferno, não. Vai ter gente que faz isso, pensando que Deus precisa de advogado. Deus não precisa de advogado, Ele é Senhor de todas as coisas. A palavra de Deus diz que a terra é descanso para os teus pés. Ele é Senhor de tudo e de todos. As pessoas crendo ou não, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Quem está perdendo de não crer, não é Deus, são as pessoas. E às vezes a gente vê a religiosidade, né? Eu acho tão feio essas coisas. As pessoas ficam debatendo, a discussão é inútil se for para debater com os religiosos. Não perca tempo, querido. A Bíblia diz, Jesus disse para os evangelhos, vai e prega a palavra. E se eles não aceitarem, sabe o que você faz? Bate o pó, chacoalha o pó e vai para outro lugar. Fala da verdade, se as pessoas não querem, não fica perdendo tempo. A Bíblia diz, não dê pérolas aos porcos, não dê o que é valioso, porque a palavra de Deus é valiosa. É a palavra de Deus que nos conduz em vitória. É a palavra de Deus que nos conduz em triunfo. É através da palavra de Deus e da obediência da palavra de Deus que nós vamos terminar a nossa carreira e vamos morar no céu por toda a eternidade com o Senhor. Quem quer, quem não quer, o que vai fazer? O nosso papel é pregar, é falar, é ensinar quem quer aprender. Mas se a pessoa não quer, não tem o que fazer, querido. Não é nem por força e nem por violência. Evite, porém, controvérsias tolas, religiosidades. Já passamos isso aí. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado? Por isso, por si mesma está condenada. Ela está condenada, se ela não quer. A palavra de Deus. Agora, a gente mostra o caminho. A gente mostra o caminho do céu. O
o caminho do êxito, da vitória, do triunfo. A gente passa por vales, sim, mas a mão de Deus e o poder de Deus passa conosco, nos livrando, no meio das adversidades, Deus nos sustentando. Se as pessoas não querem, o que a gente vai fazer? Vai ficar discutindo, vai ficar brigando o tempo inteiro. E o orgulho só gera discussões. Mas a sabedoria está com os que tomam conselho. A gente dá conselho para quem não quer, é como você dá remédio para um morto. A Bíblia diz que a sabedoria está com os que tomam conselho. Mas muitas vezes você quer dar conselho, mas a pessoa não quer. É dar remédio para alguém que está morto. É discutir muitas vezes com quem não quer ser convencido por Deus e pelo Espírito Santo. Sabe quando é que a gente vence uma discussão? Quem sabe? Quando que a gente vence uma discussão? Quando a gente desiste dela. Quando a gente desiste da discussão. Agora, quando é uma discussão saudável, no campo das ideias, é bom isso? Claro. No campo das ideias eu posso falar o que eu penso. E se eu tiver errado, eu tenho que ter humildade para dizer, não, de fato eu estou errado. Eu tenho que ser o quê? Humilde. Uma discussão saudável, que vai fazer eu crescer. Que vai fazer eu deixar de ser uma criança espiritual, mas ser um homem. Porque a nossa missão é falar sobre a razão da nossa fé. A razão da sua fé. O que Deus fez na sua vida. Às vezes alguém vai dizer assim, eu não quero saber de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, eu não quero saber. Aí você fala assim, então eu vou contar um pouquinho o que Deus fez na minha vida. Eu vou contar a minha história para você. Eu vou falar do que Deus tem feito. Porque empiricamente nós não podemos provar que Deus existe. Mas nós podemos sentir Deus. Nós podemos ver a mão dele trabalhando em nosso favor, cuidando da nossa vida. Nós podemos experimentar os milagres de Deus. E assim nós podemos provar a existência de Deus. Assim nós podemos dizer, eu vou contar da minha história, o que Deus fez, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Fale da razão da sua fé. Não jogue conversa fora, não. Em nome de Jesus. Fale do que Deus fez na sua vida. Nossa missão é ensinar quem tem dúvida e interesse real pela palavra de Deus. Ah, querido, eu tenho orado para que Deus desperte o coração de cada pessoa que tem entrado por essas portas, para ter fome e sede de Deus, para ter fome de aprender mais de Deus, de estar face a face com Deus. Eu tenho orado para isso. Sua missão, parar uma conversa difamatória e propor a solução em amor. Se alguém vem falar de alguém para você, vai edificar alguém? Vai ajudar essa pessoa no qual você está falando? Não, então vamos parar essa conversa por aqui. Porque peca quem fala e peca quem ouve. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar e ser paciente. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que lhes conceda o arrependimento, levando-os aos conhecimentos da verdade. É a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É engraçado porque muitas vezes a gente, por não conhecer algumas coisas aqui na América, a gente perde alguns benefícios. É assim ou não é? No nosso país a gente conhece as coisas, a gente é na nossa língua, então tudo é mais fácil para a gente.
Mas aqui tem algumas coisas que nós podemos nos beneficiar e por não saber a verdade, a gente não consegue, né, nos apropriar daquilo que às vezes é direito nosso. Uma coisa simples que o Han falou essa semana, sobre quando você compra no Walmart e você faz um cadastro lá, e você cadastra o código e você vai ajuntando pontos, e isso gera um crédito para você, um dinheiro. A gente às vezes não sabe. E quando a Bíblia fala de conhecer a verdade, é disso. Às vezes, por não conhecer a verdade que liberta, nós vamos caminhando, as pessoas vão caminhando escravas da religião, escravas muitas vezes, livres, mas escravas. Saíram da escravidão do mundo e vieram para a escravidão da igreja, para a escravidão da religião. O desejo de Deus é que você seja livre. Amém? Você não está aqui para ser escravo da religião, não, mas para ser livre em nome de Jesus. O meu papel como pastor é ensinar você a andar com liberdade, ser livre, mas com responsabilidade. Esse é o lema aqui dos Estados Unidos, né? Liberdade com responsabilidade. Diga para o seu irmão assim: tenha liberdade com responsabilidade, em nome de Jesus. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel como cristão, na nossa individualidade, no caminho, para que assim voltem à sobriedade, escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua própria vontade. 2 Timóteo, capítulo 2, 23 a 26. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O diabo, antigamente, impedia as pessoas de vir na igreja. As pessoas não conseguiam vir. Ele faz isso ainda hoje? Faz. Mas muito menos. Ele não importa que as pessoas venham para a igreja, desde que elas não mudem de vida. Desde que elas ouçam o pastor pregar e não tenham vontade de aprender, de crescer. Desde que elas fiquem aqui dentro, presas pela religião. Desde que elas entrem aqui dentro para cumprir tabela. Não é isso que Deus quer para você, querido. Deus quer que você viva uma vida plena em nome de Jesus. E para viver uma vida plena, a plenitude de Deus, para viver o excelente de Deus, tem que se despojar, não tem jeito, da religião. Tem que se despojar da religiosidade. Tem que viver para Deus, tem que conhecer Deus, tem que ter intimidade com Deus, buscar a sua face, crescer. Deus não quer que você seja perfeito e nem perfeita, mas Deus deseja que cada dia que você se achegue, você vá mudando, que a sua vida vá sendo transformada, que amanhã você seja melhor do que hoje. Que haja uma evolução, que haja uma transformação. É esse o desejo de Deus para nós, que você cresça. Nós temos profetizado desde o início do ano, o desejo de Deus é que você floresça. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Esse ano é o ano do florescimento. Em nome de Jesus. Levanta as suas mãos para o alto se você crê. Esse ano vai florescer a sua vida. Em nome de Jesus. Você vai viver coisas extraordinárias em Deus. O melhor de Deus vai se estabelecer sobre a sua casa. Sobre todas as áreas da sua vida. Serão inundadas pela graça, pelo favor de Deus, pelo poder de Deus. Você vai ser surpreendido. Você vai viver de forma surpreendente. Você vai ser um testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer na vida daquele que crê. Tem alguém que crê aqui? Você é um alvo em potencial para experimentar algo sobrenatural da parte de Deus. Aleluia! A nossa missão, a sua missão, é evangelizar com informação bem fundamentada. A sua missão é demonstrar Jesus com a sua vida acima dos seus argumentos. Porque isso aqui, o povo está cheio. A nossa vida tem que falar mais alto do que aquilo que a gente fala. Nós falamos semana retrasada que nós vivemos uma geração que não ouve com os ouvidos, que ouve com os olhos, com aquilo que elas veem. E não adianta, querido, se a gente não estiver vivendo o evangelho, se a gente estiver vivendo a religiosidade, as pessoas estão vendo.
elas vão ver isso em nós. Então, querido, não tem jeito. A minha mensagem, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo de Deus, para que a fé que vocês têm não se baseie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Não adianta sabedoria, não adianta eu conhecer, não adianta sabedoria humana. A minha fé tem que estar baseada, alicerçada no poder de Deus. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga para a pessoa que está do seu lado: chegou o tempo de você crescer, em nome de Jesus. Diga assim: não seja refém da religião. Diga assim: você é livre. Amém? Você é livre. Vamos orar? Levante-se de pé, coloque as mãos no seu coração. Talvez você diga assim: eu preciso melhorar. Eu preciso conhecer mais de Deus. Eu preciso gastar mais tempo com Deus. Talvez você seja alguém que está correndo. Muitas vezes, eu tenho falado tanto aqui, amados. A gente corre para lá e para cá sem tempo para Deus. E viver sem tempo para Deus é viver uma vida perdendo tempo. Você tem tempo para comer, para beber, para dormir, para descansar, para trabalhar. E muitas vezes nós não temos tempo para gastar com Deus. Na verdade, quando a gente está na presença de Deus, nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando tempo. E como eu tenho falado isso aqui, a palavra de Deus diz: mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu não sei qual é o seu sonho, não sei qual é o seu projeto, eu não sei o que você almeja, mas o que você almeja, o trono de Deus está abarrotado, não há falta de nada. Todo recurso que você precisa, toda provisão que você necessita, o trono está cheio. Mas nós precisamos nos despojar de nós mesmos, nos despojar da religiosidade, daquilo que nos prende, do nosso formalismo, daquilo que muitas vezes nós pensamos ser o certo, mas está errado. Nós devemos nos despojar dos nossos paradigmas. Mas pastor, eu aprendi assim a vida inteira na minha igreja. Querido, se você aprendeu errado, você tem que se despojar. Nós temos que ter humildade para dizer: não, eu preciso pensar diferente. Se é assim que tem que ser, é assim que eu vou ser. Não seja refém da religião. Não seja refém de nada e nem de ninguém. Se tiver que ser refém de alguém, seja refém de Cristo, da palavra de Deus. Se tiver que ser refém, servo de alguém, seja servo do Deus vivo. E ninguém vai te resistir todos os dias da sua vida. Você vai viver de fé em fé, você vai saltar muralhas, você vai viver coisas que humanamente eram impossíveis de ser vivida, mas você vai ver a mão de Deus. Nós falamos aqui desde o início do ano profetizando que cada detalhe da sua vida vai ter a digital de Deus, as mãos de Deus sobre a sua vida, sobre áreas da sua vida que antes talvez estavam sendo resistidas, impedidas de progredir, de avançar. Mas chegou o tempo, querido. Chegou o tempo de você viver o melhor de Deus na sua vida, na sua história. Chegou o tempo de você avançar. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque muitas vezes a Tua palavra vem como uma flecha no nosso peito. A Tua palavra vem desmontando as nossas filosofias, os nossos pensamentos. Pai, quantas vezes nós nos equivocamos com palavras, com atitudes, com ações, com reações. Pai, nos perdoa, porque somos falhos, mas também nos ajuda a sermos melhores. Nos ajuda, Senhor, a sermos cristãos, sem ser reféns da religião, sem ser refém do sistema, sem ser refém desse mundo. Está cada vez caminhando o caos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ser homens e mulheres sal,
salgam, que faz a diferença. Nós queremos ser homens e mulheres que estão no centro da tua vontade. Pai, não permita jamais que nós estejamos no centro da nossa vontade permissiva, mas que nós estejamos no centro da tua vontade, que é perfeita, que é agradável. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço nesta noite, abençoa cada um dos meus irmãos, que a palavra, Senhor, possa causar em nós incômodo, que nós possamos sair incomodados, que nós tenhamos o desejo de ser melhores, que nós tenhamos o desejo de viver segundo a tua vontade, para ti e por ti e para o louvor da tua glória. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, que possamos viver assim, para ti, que esta igreja não seja mais uma comunidade, mais uma igreja de religiosos, mas que seja uma igreja que serve, que seja uma comunidade que ajuda, que seja uma comunidade relevante no contexto no qual nós estamos inseridos. Em nome de Jesus, Pai, que o teu poder, que o amor seja a nossa marca. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Despede os meus irmãos debaixo da tua graça, despede os meus irmãos debaixo do teu poder, que esta semana seja uma semana de vitória, de conquista, de realização, de transcendência, em nome de Jesus. Guarda a entrada e guarda a saída. Eu profetizo bênção e vitória sobre a vida de cada um, de cada família. Em nome de Jesus. Amém.